Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos do YouTube, canal do nosso irmão Alberto Lírio. Calma, calma, calma. Não é o que você está pensando. Irmão Alberto está em cima de uma colina, mas eu vim aqui com um propósito. E não é o que você está imaginando. Às vezes você está pensando que eu vim aqui para orar em cima do monte. Sabe, na verdade, queridos, quando eu estava no sistema, quando eu estava quando eu pertencia, na verdade, a naquele sistema que a gente chama de religioso, eu acreditava mesmo, não é, na tradição religiosa, eu acreditava que a gente precisava buscar o Criador em cima do monte, dentro de um templo, e o tempo passou. E, na verdade, eu cheguei aqui bem cedo, na madrugada, aguardando isso aqui, ó, o pôr do sol. Quando eu cheguei aqui, imagina você está vendo o pôr do sol lá no fundo, né? O pôr não, nascente do sol. Ali ele está pequenininho. Daqui a pouco ele vai crescer, ele vai passar por aqui, ó. Ele vai rodar, vai subir e ele vai encobrir atrás daquelas montanhas lá. Ele vai fazer o seu giro e ele vai encobrir. Foi lá que a lua cheia se pôs. O que que acontece, querido? Nessas montanhas aqui, que você está vendo, aqui é o oeste. Aqui é o oeste, que a Bíblia chama de ocidente. Aqui, ó, é o norte. Aqui é o norte. Aqui, para nós, o norte, na Bíblia, não é? Pegando esse pedacinho onde o sol nasce, né? A Bíblia fala que é o Oriente. É para lá que está a Ásia, é para lá que está a Europa. Aqui está o quê? Está a América do Norte, o Canadá. E aqui está o Chile, aqui está a Argentina, né? Mais ao sul está o Uruguai. Essa montanha aqui, ela é chamada, no nosso município, Monte H. Ela é o marco da nossa cidade. E lá no fundo você está vendo o oceano, não é? Lá é o leste, que a Bíblia chama de Oriente. Olha o sol. Tem coisa mais linda do que isso, querido? Tem coisa mais linda do que isso? O nascente do sol. Então, quando eu estava no sistema, eu acreditava que a gente realmente precisava ir a um lugar para buscar o nosso Criador. Só que tem uma coisa, queridos, eu vou dizer para você que o homem, o ser humano, ele sempre foi místico, ou seja, ele sempre vai ser místico. O homem, ele sempre vai acreditar que existe um lugar místico. O homem, ele é místico por natureza, ele é religioso. Eu tenho consciência de que hoje eu sou o ensinador, não é, do preterismo, da escatologia consumada, mas eu tenho consciência de que o ser humano, ele sempre vai acreditar que existem lugares místicos para ele buscar o Criador. Quando eu me deparei com João capítulo 4, que o Yahshua, o Filho do Eterno, né, na sua manifestação de filho, ele disse com a mulher que não seria nem no monte e nem no templo de Jerusalém que os verdadeiros adoradores buscariam o Pai, que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade. Então, a partir dali, eu comecei a mudar o meu raciocínio no que diz respeito à verdadeira adoração. E eu passei a estudar a Bíblia de uma maneira ou de uma forma diferente daquilo que eu acreditava. Então, o que que acontece, queridos? Eu vim aqui hoje nesse lugar para gravar esse vídeo e falar para você, né, que a natureza de Deus é tão linda, é tão bonita, que Deus, o nosso eterno, ele está presente em todos os lugares. Agora você sabia que o lugar que Deus mais se faz presente
e as pessoas não percebem, é justamente dentro de nós. Quando a Bíblia diz em Romanos 14 que o reino de Deus, ele é justiça, ele é paz, ele é amor, ele é benignidade, ele é justiça, está falando que você exala o reino quando você está fazendo o bem para o seu semelhante. Reino de Deus não é um outro país que você vai viver, não é um outro estado, um outro município. O reino de Deus, ele está dentro de nós. Ali, ó, naquela árvorezinha ali que você está vendo, tem um pessoal que chegou, um pessoal crente, né? Que chegou, está lá embaixo, chegou há meia hora atrás, estão orando. Eu estou nessa parte aqui, porque eu não vi como propósito aqui de buscar ao Senhor. Eu vi no propósito de conversar um pouco com você e expor um pouco daquilo que realmente faz sentido quando a gente estuda a palavra de Deus. Então o que é que acontece? O ser humano, se ele se desse conta, não é, que o verdadeiro lugar do nosso Criador é em todos os lugares, principalmente dentro do nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito de Deus. Então, quando a gente vai a um lugar dizendo que vai buscar ao Senhor, nós não acreditamos que Ele se faz presente em nosso corpo. Nós não acreditamos que Ele realmente que está morando em nós, porque nós somos o verdadeiro templo do Espírito Santo. Em Hebreus capítulo 3, versículo 6, fala que nós somos a casa de Deus. Então, olhando esse sol, você vê que ele já está bem alto. Olhando esse sol, tem a linha do horizonte ali, né? E daqui a pouco ele está mais alto. Olha que coisa linda. Olha a aurora que existe em volta desse sol. Você está vendo ali? O branco é o sol. O que está em cor de ouro em volta do sol é justamente a aurora dele, né? Claro que na câmera fica mais um pouco ofuscado porque ela diminui um pouco a luz, né? Então o que é que acontece? Assim como o próprio Criador, ele é comparado ao sol da justiça. Por que sol da justiça? Porque o sol, quando ele vem nascendo, ele abrange todo o reino da terra. Ele ilumia, ilumia, alumia todo o reino da terra. Então assim é o nosso Criador. Aonde ele passa, a sua presença se faz notória, não é? Eu sei que o ser humano, ele tenta preencher algumas lacunas da sua vida, né, na religião. Ele tenta preencher algumas lacunas da sua vida buscando um lugar físico, né? Ou é um templo, ou um monte, ou é, sei lá, qualquer coisa. Nós vemos que isso aconteceu com Elias, né? Elias, quem sabe na caverna, ele achou que ele poderia ser mais agraciado, ser mais abençoado. Quem sabe Moisés, uma ordem do Eterno para ele subir lá para pregar as tábuas, né, da lei de Deus, subiu no monte. Então, quando Jesus morre na cruz e ressuscita, isso acaba, né? Aquela coisa que a gente chama daquele misticismo que havia na velha aliança, aquilo acabou. Hoje, ele é tudo em todos. Então, eu acredito, nós deveríamos acreditar que o Eterno ele está presente na nossa vida em todos os momentos. Aonde quer que você vá, ele está presente na sua vida, ele está presente na minha vida, ele está presente nas nossas vidas. Então, nós nunca podemos esquecer que o eterno Criador, ele sempre vai estar presente aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá. E não é um lugar, não é, que vai determinar se ele pode ou não te abençoar, se ele vai ou não te abençoar. Não, não é isso. Não depende de lugar. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele está presente em todos os lugares. O que nós precisamos é, nós temos que reconhecer,
O que nós precisamos é verdadeiramente nós se como que eu uso o verbo? Nós se dá conta de que Deus não é aquilo que eu penso que Ele é. Deus, Ele é Deus. E o dia que alguém tentar explicar Deus, o dia que alguém conseguir explicar Deus, ele deixa de ser Deus. Porque Deus, ele não existe. Por que Deus não existe? Porque Deus não é um ser que alguém pode conseguir explicar ele. Ele simplesmente é. Ele não existe, ele é. Então, não tem explicação. Você nunca vai encontrar uma explicação para explicar Deus. Você não vai conseguir isso. Então, é justamente por ninguém conseguir explicar Deus, Deus é inexplicável, Deus é indecifrável, Deus é indizível. Ninguém pode definir Deus em uma palavra, em 10, em 100, não é? Ninguém consegue descrevê-lo. Então, Deus é Deus e sempre será o eterno, não é? Deus, eu estou falando aqui porque Deus é título, né? Deus não é nome próprio, Deus é um título, mas o nome do nosso eterno Criador, todo mundo sabe que é Yahweh, né? Yah, o seu filho, né? Yahusha, né? E o nome da sua cidade que é Shalaim, né? Yahshalaim ou Yah Xalaim, quer dizer, o nome do Pai, o nome do Filho e o nome da cidade, tudo resumido numa palavra, né? Então, meus queridos, é isso que eu queria falar para você, né? Não importa onde você esteja, não importa onde você vá. É claro que, voltando ao que eu falei anterior, não adianta, não adianta alguém querer debater para mudar o pensamento do ser humano, ele nunca vai mudar. Existem aqueles que alcançam o entendimento e conseguem entender a palavra, que tudo que está na Bíblia, não é, já se cumpriu, né? Porque o último livro a ser escrito foi Apocalipse e nós já estamos aí há 2000 anos de história e a Bíblia parou de ser escrita, né? Antes do ano 70, o ano 70 foi o clímax, né? Foi ali justamente a conclusão de tudo. Então, de lá para cá, o que acontece no mundo é consequência de quê? Do ódio, da prepotência, da arrogância humana. Então, o homem ele sempre vai se autodestruir, não é? Não adianta. Mas, enquanto eles não reconhecem que deveríamos usar o poder que nós temos para fazer o bem para as pessoas, então o homem ele sempre vai continuar se autodestruindo. E isso, infelizmente, nós sabemos. E não é diferente com muitos religiosos, né? Em nome da religião as pessoas matam, mesmo que não seja uma morte física, mas mata com palavras, com gestos, né, com atitudes, mas nós estamos aqui para divulgar cada vez mais o nosso autor e consumador da nossa fé. Fique com essa linda imagem aí e que nós possamos ter um bom final de semana, hoje um sábado cedo, o meu relógio aqui está dando 6h10 da manhã, ali está o oceano, a linha do horizonte, a nossa montanha chamada Monte H, a minha cidade é Piúma, né, cidade das Conchas, ela está aqui atrás, ó, justamente aqui atrás dessa montanha aqui, tá bom? A nossa cidade. Lá é o mar e atrás desse monte, na linha do horizonte, está a nossa cidade. Claro que você não vê toda, até ali o limite do Monte H. E aqui as nossas montanhas, cadeia de montanha no sul do Espírito Santo, não é? O sul do nosso Espírito Santo faz divisa com o Rio de Janeiro, não é? Aqui nós temos o município de Itapemirim, Itaipava, Marataízes, Rio Novo do Sul, não é? Presidente Kennedy, Icunha, né? Então, Cachoeiro do Itapemirim, por trás dessas montanhas aqui, Castelo, né? E vai assim sucessivamente, tá bom, meus queridos? E terminando aqui nesse lindo nascer do sol, tá bom? Fiquem aí todos na paz e que o Eterno continue abençoando a todos para a honra e glória do nosso Criador. Amém.